E aí, pessoal, tudo em ordem? É um prazer enorme recebê-los aqui no primeiro episódio da websérie Olhares sobre o Brasil. E para começar esse paradigma, para começar essa perspectiva, nada melhor do que tratarmos dele, o cara chamado Gilberto Freire, autor de um grande clássico, Casa Grande e Senzala, e inaugura, na verdade, essa perspectiva culturalista sobre o Brasil, pensar a formação da sociedade brasileira. Para isso, eu recebi dois monstros aqui, Coqueiro e Lauter, para a gente tratar efetivamente das características populacionais do Brasil, para a gente tratar da construção da sociedade brasileira. Acompanha com a gente que tá show de bola. Galera, até mais. Espero que vocês gostem. E aí, minha gente, tudo em ordem? Bem-vindos ao episódio da série Olhares sobre o Brasil. Ficou bonito esse nome, né? Fala a verdade. Isso, hein? Profundo, né? Puxa vida, tá? Dá uma Impactante. lance de prisma, né? E tudo mais. Olha, muito bonito, né? Muito bem. Galera, queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas e agradecer ao professor Rafael Coqueiro, professor Felipe Lauter, eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome aí, né? Muito obrigado por estarem aqui para enriquecer essa discussão sobre o Gilberto Freire, né? Que, na verdade, é um dos primeiros autores a pensar em um Brasil sob uma perspectiva de ruptura mesmo, né? Com uma série de visões extremamente eurocêntricas, preconceituosas, etc., que existiam até esse momento, né? Inclusive, ele é um dos fundadores daquela chamada geração de 30, né, que vai pensar o Brasil a partir de uma perspectiva mais culturalista, né, de olhar para a própria cultura brasileira, de entender o Brasil pelo Brasil e não sob uma perspectiva de outros, né, de outras culturas, de outros países e principalmente comparando, né, o Brasil, a civilização brasileira, por assim dizer, com outras civilizações, né? Bom, só para dar um breve histórico inicial aqui, o Gilberto Freire nasce e morre em Recife, né? Nasce em 1900, morre em 1987 e teve sua formação, né, acadêmica nos Estados Unidos, onde ele teve contato com um antropólogo, né, um culturalista extremamente importante também, chamado Franz Boas, né? E aí eu queria até falar um pouquinho sobre o Boas para a gente entender um pouquinho dessa perspectiva do Gilberto Freire. Bom, o Franz Boas, na verdade, ele influencia o Gilberto Freire, né, no sentido de construir uma perspectiva de que as diferenças étnico-raciais dos povos não vão influenciar no desenvolvimento da civilização, né, no desenvolvimento da sociedade, enfim, até quebrando um pouco com aquele paradigma etnocêntrico, né, de superioridade racial que existia de uma forma muito clara no século XIX, né, justificando o processo do neocolonialismo na África e na Ásia, colocando os europeus como superiores a essas populações nativas e tudo mais. E, na verdade, ele vai criar uma visão até bem romantizada, né, da formação da sociedade brasileira através dessa perspectiva da miscigenação, né? E aí ele cria, inclusive, essa ideia de que o Brasil seria uma espécie de experimento, né? Ou seja, uma sociedade formada a partir da miscigenação, a partir da mistura, né, dos europeus, dos indígenas, dos africanos, enfim, até porque não existe uma raça brasileira, né, que é um termo muito comum usado nesse momento, né, não existia uma raça típica do Brasil, né, até que você pensa no brasileiro hoje, você não consegue pensar enfim, né, um brasileiro típico, né? Qualquer um pode ser brasileiro, né? Existe essa característica da nossa própria sociedade. E aí, só para dar um gancho, né? Eu achei uma citação aqui de um historiador americano chamado George Reed Andrews, que faz uma colocação muito legal sobre o Gilberto Freire, e aí eu acho que a gente pode pegar essa linha para começar, né? Ele diz o seguinte, né? Os proponentes do branqueamento tinham buscado europeizar o Brasil e torná-lo branco.
Freire, em contraste, aceitou que o Brasil não era nem branco nem europeu e que nunca o seria. Em vez de a Europa dos trópicos, o Brasil estaria destinado a ser um novo mundo nos trópicos, um experimento exclusivamente americano, no qual europeus, índios e africanos tinham se juntado para criar uma sociedade genuinamente multirracial e multicultural, né? Aí a gente pode até imaginar aquela cena do arco-íris, né? Todos de mãos dadas, cantarolando, etc., né? Um mundo perfeito, criando uma sociedade sem preconceitos, etc. Afinal de contas, o Brasil, segundo Freire, teria condições de construir essa democracia racial a partir dessa característica da miscigenação, né? A partir dessa formação de uma sociedade que é, na sua essência, né? No seu âmago, plural. Né? E aí, na verdade, muitas críticas são feitas em relação a essa perspectiva do Gilberto Freire por perceber essa formação da sociedade brasileira a partir dessa mistura que levariam à tolerância religiosa, cultural e tudo mais, né? E aí, Coqueiro, o que você tem a dizer sobre isso? Muito bom. Queria, antes de mais nada, agradecer, né, o convite também. Essa parceria aqui, né, é uma parceria de já alguns anos, né? Heitor e Lauter, aí, os dois companheiros de trabalho, os companheiros de labuta aí de muito tempo. Agradecer o convite, agradecer a parceria. E eu queria começar falando um pouquinho sobre esse contexto com o qual o Gilberto Freire trabalha, essa formação desse povo brasileiro. É muito interessante que em todo o processo de história, não só colonial, como também depois, na época que nós éramos impérios, tanto o primeiro quanto o segundo império, a busca dessa integração entre negros e brancos e indígenas, ela é bastante comum. O olhar que o Freire tem para essa relação é um olhar que torna a sua teoria e a sua proposta dentro de um contexto. O contexto é a segunda metade do século XIX, um desenvolvimento da segunda revolução industrial e das ciências humanas como ciência. Até o século XIX, a história, por exemplo, ela não era tida como ciência em si. Elas eram anedotas que eram contadas juntas dentro de um compêndio, de um livro, e passadas como tradições orais ou tradições escritas. Quando se criou realmente um método científico para se entender o que era história, aí que começaram, então, alguns estudos relativos a como que a gente vai entender a história de um povo. E por aí, várias possibilidades começaram a aparecer. Dentro desses estudos, a antropologia, né, entre outras ciências que foram aparecendo em decorrência desse processo, começaram a entender um pouco mais essas relações humanas. E uma das grandes características que o Freire, né, enxerga nesse sentido e que a gente pode ver, por exemplo, no nosso segundo reinado, tem a ver um pouco com a situação do negro no Brasil. O negro no Brasil nos anos de 1800, né, se a gente for pensar nesse século XIX, é uma situação de total violência. O negro ele é violentado de todas as formas possíveis. Nós temos, claro, casos muito específicos, em regiões muito específicas, que possam, de repente, contradizer esse ou aquele argumento, mas, num geral, a situação do negro é uma situação de violência. Pego aqui um exemplo do recenseamento que o Brasil teve no Segundo Império, de 1872, e que foi um recenseamento que tentou enxergar um pouquinho mais de quem é esse povo brasileiro, ainda que a resposta seja praticamente impossível de dar. Né? Acho que até hoje, se a gente for se perguntar, e aí Heitor e Lauter vão tentar me ajudar nessa praticamente impossível resposta, o que é o povo brasileiro, a gente não vai conseguir responder. Porque o povo é um povo muito múltiplo, de fato. Mas as maneiras com as quais esse povo múltiplo foi construído, às vezes não são tão, vou colocar romantizadas, né? Mas vamos imaginar, não são tão românticas como imaginava o Gilberto Freire. Cito esse recenseamento de 1872 por uma coisa muito interessante. A Guerra do Paraguai tinha acabado de acabar, ela se encerra em 1870. O governo brasileiro faz um recenseamento no intuito de conhecer as suas gentes, inclusive os termos que eles usavam na época eram esses, né? Suas gentes. E uma coisa se destaca. Eles destacam a quantidade de pardos como uma quantidade muito grande e muito próxima da quantidade de brancos em porcentagem. Então a gente está falando aqui mais ou menos de quase 40% da população brasileira se autodeclarava branca e quase 40% da população parda se autodeclarava
aliás, da população brasileira se declarava parda. Então você tem quase 80% da população brasileira sendo entre brancos e pardos. E uma parte muito pequena, que eram, né, vistos na época como escravos e nesse sentido necessariamente negros, então nesse recenseamento negros eram tidos como escravos, porque uma das formas que o Segundo Reinado entendeu essa relação foi pegar a autodeclaração da pessoa como sendo um mecanismo de colocar ela em algum lugar. Então, se a pessoa se autodeclarou parda, então ela é declarada livre. Essa pessoa se declarou negra, então ela é escrava. Então eles foram fazendo essa jogada e isso meio que dá uma impressão de que nós temos um número muito pequeno de pessoas que ainda viviam em regime de escravidão. Isso era uma jogada também por conta do período, né, de 1870, um período aí de projetos principalmente ligados ao abolicionismo, né, que vai começar essa campanha muito forte a partir dos anos 70 e vai culminar na Lei Áurea de 1888. Saindo um pouco disso e dando só uma caminhada um pouquinho mais larga, eu chego no século XX e penso que nesse período do século XX, como o Heitor já bem iniciou, essa ideia da eugenia ela é muito presente, principalmente na ciência e principalmente nas justificativas que estão acontecendo nos anos 20 e nos anos 30. Isso porque lá na Europa a gente está vendo a ascensão de regimes fascistas. E uma das características desses regimes fascistas era, através dessa noção do nacionalismo, através dessa noção de uma unidade popular, né, ou pelo menos do reconhecimento das suas gentes, como eu falei no início, né, mas a ideia seria reconhecer essas pessoas, era criar um padrão popular. Quem é o padrão? Quem é o italiano padrão? Quem é o alemão padrão? Quem é o espanhol padrão? O português padrão? Então buscou-se esse padrão, né, dando-se a ideia de que o europeu é mais civilizado do que o americano, o europeu era mais civilizado que o asiático, segundo essa ciência que foi criada no século XIX e que justificava esses ataques, esses movimentos, essas políticas eugenistas, eles justificavam isso através de uma ciência que se adequava a características daquele governo. Então, o governo fascista foi um governo que fez isso de maneira completamente aberta. Era muito clara essa violência com a qual o fascismo trabalhava lá na Europa, com esse tipo de relacionamento das pessoas, né? Colocando brancos como algo muito evoluído e qualquer outra característica que não fosse branca seria colocada então como um degenerado, né? Para usar uma palavra que eles usavam muito na época. E isso vem também para o Brasil. Isso também chega no Brasil, inclusive o Gilberto Freire, ele é dessa geração de 30, que encara um dos governos que teve aí muito dessas transformações, que foi o governo Vargas. Né? Só uma coisa, você está querendo dizer então que a ciência ela pode ser usada para deturpar dados e fatos, enfim, para de alguma forma justificar e legitimar algum tipo de preconceito ou oposição? É isso que você está querendo dizer? Possivelmente sim. Entendi. Tá, tudo bem. Só para... Possivelmente sim. Tudo bem. De qualquer forma, né, o nosso governo Vargas aqui, ele é um dos grandes expoentes dessa ideia, né, de usar essa ciência, né, vamos dizer assim, para poder justificar, então, um pouco das suas ações. Eu queria deixar indicado, posso indicar uma coisa para as pessoas lerem isso? Fica à vontade. Né? Posso? Por favor. Tá bom, eu vou indicar coisas para vocês lerem, aí eu vou passar a bola para você de novo e aí depois eu volto e a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou indicar 2 livros para as pessoas lerem, que são duas indicações que eu sempre faço e que eu gosto muito das duas e que eu sempre leio quando tenho tempo, porque eu gosto muito do jeito que são escritas. Um livro da Lilia Schwartz, que se chama O Espetáculo das Raças, que ele fala exatamente um pouquinho dessa relação, né, dessa montagem dessa população brasileira, né, mas ela fala também um pouco dessa ideia mundial, né, dessa montagem mundial, desse uso dessa ciência de maneira mundial. E eu indico também um livro que se chama O Crime no Restaurante Chinês. É um livro do Boris Fausto, que ele pega uma história policial do Carnaval de 1938, ou seja, já estamos aí falando do Estado Novo Brasileiro,
e ocorre um crime no restaurante chinês. Acho que o título deixa um pouco óbvio qual que é a proposta do livro, né? E a ideia é ele pegar os autos da polícia e ir perseguindo os possíveis assassinos dos chineses, né? Um pequeno spoiler, né? Eles vão utilizar essas teorias raciais, o darwinismo social, o determinismo, como centro de apoio para descobrir quem são os culpados pelo assassinato de um casal de chineses que tinha um restaurante. É um livro sensacional e o final é um final arrebatador. Eu fiquei com esse final vários dias na minha cabeça. Eu recomendo a leitura, é sensacional, vale a pena. Maravilhoso. Então, no retomar assim, o Gilberto Freire, então, né, ele vai tratar de uma forma bem clara, assim, desse processo de formação da sociedade brasileira, né? Inclusive, ele tem uma trilogia de livros que tratam disso, que é o mais famoso, né, a obra magna dele, chamada Casa Grande Senzala, que é, como eu estava falando, é um peso de porta, mas essa edição aqui é muito legal. Tem uma introdução do Fernando Henrique Cardoso, tem um esquema do engenho, etc. E eu, particularmente, acho que assim, o fato dele ter nascido e ter morado muito tempo, né, no Recife, ter morrido lá, etc., eu acho que isso trouxe uma certa proximidade dele com a formação ali, né, dos engenhos, das relações que eram estabelecidas ali. E acho que isso pode, né, inclusive de uma forma bem importante, bem significativa, ter influenciado nessa perspectiva um tanto romantizada, né? Assim, não é também desmerecer o Gilberto Freire, né? Teve uma importância fundamental, escreveu muitas coisas, tem uma produção muito grande, mas tratando especificamente dessa ideia, né, de democracia racial, de que essa miscigenação, etc., ela traria esse racismo soft, né, que existe no Brasil. E tem muita gente que diz que no Brasil o racismo é menos presente, né, menos forte do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui movimentos, por exemplo, como Black Lives Matter não tem sentido, porque aqui não existe essa discriminação tão forte como existe em outros países. Mas quando a gente olha, né, Walter, para a sociedade brasileira, para os dados, né, que a gente tem hoje, inclusive, essa visão ela já não é tão verídica, né, já não é tão fatídica assim. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né, Heitor? É um prazer falar com vocês. O legal dessa conversa é que não é uma conversa formal, uma conversa entre amigos, né? Então, Exato. Parece que a gente está batendo papo, embora a gente tente manter um pouco de formalidade. E uma coisa muito legal que eu estava até pensando aqui agora é que eu tinha planejado falar sobre a composição étnica da população brasileira atualmente, né? Como a gente chegou a esse ponto. Mas enquanto eu ouvia o que vocês estavam falando, eu fui lembrando de outros assuntos que a geografia estuda e que tem muita ligação com essas falas de vocês. Então, eu queria citar duas partes assim interessantes. O Coqueiro falou sobre a origem da história, né? Porque não era considerada uma ciência no século XIX e que ela estava incorporada dentro de outras ciências, né? Ou até em ações mais populares. A geografia tem uma história parecida, né? Que ela estava incorporada dentro de outras ciências no século XIX que eram muito mais descritivas, ligadas à descrição da natureza, de objetos, né, de fenômenos naturais, do clima, do relevo e etc. Só que no final do século XIX, a geografia começa a se desenvolver como uma ciência mais separada de outras, através de duas correntes de pensamento. Uma corrente alemã e uma corrente francesa, que são praticamente do mesmo período, mas que têm ideias opostas. A corrente alemã, ela vai ser chamada de geografia política ou de geografia determinista, porque ela vai dizer que o meio é quem determina as ações do homem. Então, como assim? A gente precisa de água para sobreviver, mas de onde vem a água? Vem da natureza. A gente precisa de comida, a comida vem da agricultura, então vem da natureza. A gente precisa, sei lá, de madeira para construir uma mesa, e a madeira vem da natureza. Então, tudo que a gente utiliza, consome e precisa, vem do meio natural. Portanto, as nossas ações são um reflexo da nossa necessidade do meio. Então, eu vou buscar no meu espaço geográfico, né, na minha região, na minha área, os recursos que eu preciso. Só que se eu não tiver esses recursos, se ele não tiver no meu espaço, eu vou ter que buscar em outro. Eu vou ter que conquistar isso em algum lugar.
E a geografia política ou determinista, ela vai justificar o expansionismo. Ela vai dizer que esse expansionismo é uma busca por recursos. Mas aonde que eu queria chegar, né? O que tem a ver com o nosso assunto aqui? É que para eu convencer o meu povo, a minha população, de que a gente precisa invadir um outro espaço, arriscar a nossa vida por causa de recurso, não é algo fácil de se fazer. Se eu chegar para todo mundo e falar assim, e aí, gente, vamos invadir o Oriente Médio por causa de gasolina barata, porque eu preciso de petróleo, as pessoas vão falar, pô, mas não tem outro jeito? Eu não quero morrer por causa de gasolina, né? Eu não quero morrer por causa de combustível, eu não quero arriscar a minha vida, eu tenho tanto pela frente, eu sou tão novo. Então, a gente começa a pensar se realmente vale a pena fazer isso. Então, como é que eu convenço as pessoas? Eu preciso criar nelas um sentimento de que elas entendam que é necessário fazer aquilo. Então, é aí que começa a se criar o sentimento de identidade, de identificação. Eu tenho que fazer as pessoas que estão ao meu redor se identificarem comigo, eu tenho que criar um elo. Só que esse elo ele tem que ser forte o suficiente para a gente se unir, mas a gente tem que se ver como um diferente do outro. Porque aí eu coloco no outro um inimigo. Eu falo, ó, não é que a gente precisa do espaço dele, é que se a gente não for lá e pegar o dele, ele vai vir aqui pegar o nosso. E se ele vier aqui pegar o nosso, ele vai querer impor a cultura dele, o idioma dele, a religião dele. Então, o expansionismo ele vira uma defesa. Eu não estou atacando porque eu quero o recurso do outro, eu estou atacando porque senão ele vai mudar o meu estilo de vida. E então, para eu convencer a minha população a comprar essa ideia, eu preciso que a gente se identifique, para eu criar uma diferença com o outro. Então, é aí que vem a cultura, o idioma, as festas típicas e a etnia, né? Que o que a gente está discutindo aqui é essa questão racial, que cria identificação entre uns e segrega aqueles que não pertencem àquela etnia. E é um pensamento que vai direcionar as políticas alemãs, que eu falei que era uma corrente alemã, que vão culminar ali na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, que é uma tentativa de expansionismo alemão, já que eles não tinham recursos comparados com os outros, os franceses, os ingleses, que tinham um monte de território colonial. Então, essa justificativa racial, ela se torna muito forte nesses países para justificar o seu expansionismo. Só que aí ela entra em oposição com a corrente de pensamento francesa da mesma época, do final do século XIX, que é chamada de geografia regional ou geografia possibilista. Os franceses vão dizer que cada espaço é único, é singular, e ele tem características próprias. Então, se eu não tenho os recursos que eu preciso no meu espaço, beleza, paciência, mas o que eu tenho que pode me ajudar a me desenvolver? Então, ele vai valorizar cada espaço como único, cada espaço como singular. E sou eu, né, eu, homem, que posso agir sobre o meio para modificá-lo de acordo com a minha necessidade. E essa corrente de pensamento francesa, ela chega ao Brasil no século XX. A geografia brasileira é muito vinculada a esses franceses. Os primeiros cursos foram organizados por franceses. E esse raciocínio de que cada espaço é único, singular, e de que ele precisa se entender primeiro para evoluir, faz parte do discurso que o Gilberto Freire vai utilizar. Quando ele fala da raça misturada do brasileiro, né, dessa miscigenação, de que o Brasil não é uma Europa, como a citação do Heitor falava, o Brasil não é uma Europa, o Brasil é a América é diferente, é um mundo novo. Ele está falando que a gente não é igual aos outros, então que não adianta tentar seguir o mesmo caminho, que o nosso caminho é único. Então, embora as afirmações do Gilberto Freire pareçam que a gente está falando de um racismo soft, que é mais leve, né? Na verdade, para aquele contexto da época dele, é como se ele fosse um progressista, porque ele está falando, olha, aqui é mais de boa, porque aqui a gente aceita a mistura, enquanto nos outros não. Então ele era o moderno da época dele, né? Hoje a gente vê e fala assim, pô, mas não é bem assim, esse racismo não foi soft. Mas para a época dele, esse era o discurso moderno, de falar que tem integração, que tem mistura. Né? Então, eu acho essa parte muito curiosa. E eu pensei nisso agora que vocês estavam falando, que me fez lembrar dessa outra parte da geografia. Mas, enfim, para complementar o que o Heitor tinha comentado aqui, eu falei que eu ia contar, né, como é essa distribuição étnica da população brasileira hoje em dia. E o Brasil é um país formado por vários povos que vieram de vários lugares do mundo, além dos que já existiam aqui. Né? Então, os indígenas são os nativos, e acabaram se miscigenando com os outros imigrantes. E quem são esses imigrantes? Posso projetar a tela, Heitor? Mano, fica à vontade, por favor. Espera aí. Eu acho que você tem que me habilitar para eu
poder Eu não sei como que eu faço isso. compartilhar. Como que eu faço isso? Eu acho que tem lá no... Você abre Agora? participantes, Isso. e aí você vai no Aí nome você do vem- Lauter, vai ter um negocinho do lado de mais. Aí você pode colocar ele como co-anfitrião. Ah, muito obrigado, né? Isso, hein? More. Aí ele Empreendedor de pode tecnologia. Eu já estava passando compartilhar. sufoco aqui, porque eu não sabia fazer isso. Não, Ah, acho que agora foi. Foi? Agora foi. é Aí. porque Zoom, o Zoom eu uso, né? Nos outros lugares. Então é rapidinho, eu peguei poucos slides aqui. Uhum. Esse primeiro, ele mostra os grupos que migraram para o Brasil, e eu fui um pouco mais específico, né? Para não falar de toda a história brasileira, que é bastante ampla, eu peguei ali os grupos mais recentes, né? Até a metade do século XX, mas principalmente os grandes grupos migratórios. Então, os portugueses, esses são óbvios, né? Os colonizadores, então você tem uma grande participação de portugueses na formação brasileira. E durante todo o período colonial, lá do início, no século XVI, até principalmente no século XIX, quando o Brasil começa ali a soltar as mãos de Portugal e vai se tornar independente. Então, esse período foi muito intenso de chegada de portugueses. Os africanos, eu coloquei aqui africanos, né, porque não tem um país específico, porque eles foram trazidos de várias partes da África, e os territórios africanos que a gente conhece hoje como países ainda não existiam com esses nomes, né? Então, vieram de muitas partes do continente. Também durante esse período colonial, de forma muito intensa, porque eles eram utilizados como mão de obra escrava. E eles se concentraram principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro, porque eram os locais onde as principais atividades econômicas eram executadas, como o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, né, que foi ali do século XVI até mais ou menos o século XVIII, quando começa a entrar em declínio, e o Rio de Janeiro, porque era a capital, né, então muitos dos serviços, das ações que aconteciam políticas e econômicas do país também eram vinculadas à capital. Então, eles utilizavam muita dessa mão de obra. Tanto que os estados que têm maior participação de população preta e parda na população brasileira são os estados da Bahia e do Rio de Janeiro, hoje em dia. Então, um resquício dessa população africana que chegou. E aí, nos outros estados do centro-sul, principalmente do sul e do sudeste, a participação de europeus é um pouco maior, né, de outros europeus além dos portugueses. Alemães, eslavos e italianos chegaram muito ao longo do século XIX com a proibição do tráfico negreiro, que vai ocorrer a partir da Inglaterra, e que aí os portugueses tinham mais dificuldade de trazer essa mão de obra para cá, então eles traziam trabalhadores assalariados de países europeus. Isso no século XIX e no século XX. Então, aqui no estado de São Paulo, que a gente conhece bem, né, tem uma colônia italiana gigantesca por causa desse contexto de mudança na relação de trabalho. Outros desses europeus chegavam à região sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ocupando aquelas pequenas propriedades que serviam para a produção de abastecimento das outras partes do território. E os japoneses que já chegaram no século XX, formando colônias aqui em São Paulo, norte do Paraná e até em alguns pontos da região norte do país. Mas, apesar do Brasil ter essa grande composição étnica, né, de países diferentes, de povos diferentes, a gente ainda tem algumas características curiosas para analisar, né? O Cox falou de que no século XIX as pessoas se autoafirmavam a sua etnia para comprovar o valor, os dados do censo, e a gente vê que esses dados não mudaram muito, né? Ele falou de aproximadamente 40% brancos, 40% pardos, e dá para ver nesse gráfico retirado do censo do IBGE que ele continua parecido. Então, essa miscigenação continuou, né? Ela se tornou mais intensa com o passar do tempo ou não? A gente tem esse mesmo padrão de declaração. Percebam que o número de população que se declara preta é de 9,4%. Não é muito, né? Porque a gente tem uma dificuldade do brasileiro de se identificar como negro, e isso tem muito a ver com esse passado histórico, né, do negro ser visto como escravo. Então, muita gente do Brasil que é negra não se considera parda, se declara parda, por causa dessas questões de status, né, de trabalho, históricas, que a gente apresenta. E quanto a outras questões derivadas desse assunto, como renda, ocupação de trabalho, nível de qualificação profissional e níveis educacionais, a população preta e parda no Brasil ainda é segregada. Então, será que essa miscigenação ela se deu de forma completa?
né? Embora a população seja miscigenada, os pretos e pardos que representavam a população mais pobre do passado continuam sendo a população mais pobre no Brasil hoje. Então, aqui a gente tem uma distribuição dessa população por regiões, né, para mostrar que no Nordeste e no Norte, que são as regiões mais pobres do Brasil, a população preta e parda ainda é maioria, é grande maioria, e são as regiões mais pobres, enquanto as regiões mais embranquecidas, como o Sul e o Sudeste, são as regiões mais ricas. Será que isso é uma coincidência? Né? Então, é um questionamento para a gente levantar. As regiões mais brancas são mais ricas, as regiões mais pretas e pardas são mais pobres. E alguns desses dados que eu coloquei aqui nesse outro, aí são vários, eu vou comentar alguns com vocês. O primeiro, da esquerda do mapa, taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade. Percebam que as taxas de analfabetismo são maiores nas regiões onde você tem uma população preta e parda maior, como o Norte e o Nordeste. E aí dá uma comparação com os dados da direita. A taxa de analfabetismo entre brancos, 4,2%, entre pretos e pardos, 9,9%, é mais que o dobro. Rendimento médio de todos os trabalhos, os brancos, R$ 2.814, pardos 1.600, pretos 1.500, já é bem abaixo. Crianças de 5 a 7 anos que trabalhavam, 35% são brancas, 63% são pretas e pardas. É tipo, 2/3 das crianças que trabalham de 5 a 7 anos são pretas e pardas. A taxa de desocupação, né, de desemprego, brancos 9,5%, pardos 14%, pretos 13%. Então, todos esses dados não são uma coincidência, né? A gente vê que, apesar da miscigenação ser uma marca do Brasil, ser usado às vezes como um ato de benevolência, né? Olha como o brasileiro é tolerante, olha como ele aceita a miscigenação, olha como a gente é, todo mundo gosta de todo mundo se dá bem com todo mundo. Se todo mundo gosta de todo mundo se dá bem, por que os pretos e pardos estão nas piores condições sociais e econômicas? Então, isso é algo que a gente precisa entender para conseguir mudar, porque aí sim você pode dizer que o Brasil é um país miscigenado e igualitário, em que todos tenham as mesmas condições. Então, era isso que eu tinha separado. São dados, na verdade, que criam mais questões do que respostas, né? Não sei se ajuda, mas Exato. enfim. Inclusive, estava vendo esses dados aí e estava lembrando da crítica que o Florestan Fernandes faz ao Gilberto Freire, né? Quando ele vai justamente falar da integração do negro na sociedade de classes no Brasil, que isso é uma grande balela, né? Inclusive, ele cita a democracia racial do Gilberto Freire, né? Para mostrar que o negro no Brasil ele foi inserido na sociedade de classes de forma sempre subalterna, né? Sempre com relação a subempregos, né? Sempre com rendas muito menores, taxa de escolaridade, etc. Então, quer dizer, a integração ela ocorre sempre à margem, né? Sempre uma integração periférica do negro na sociedade de classes no Brasil, tá? Acho que, perfeito, né? Isso demonstra a realidade, né? Os dados, enfim, dessa estrutura de classe, essa segregação que existe no Brasil. E, assim, ressaltar que o Gilberto Freire, ele quebra, né, de uma forma geral com esse preconceito étnico, né, que existia, né, essa necessidade de embranquecimento da população, né, porque inclusive no segundo reinado a gente tinha uma política de embranquecimento da população que esses dados aí que o Lauter trouxe para a gente de imigração, etc., demonstram de uma forma bem interessante, né? E até cito mais, Heitor, eu acho que é importante isso que o Lauter falou, que para a época o Gilberto Freire foi um grande nome da ciência, né? Que no sentido que ele vem quebrar com uma lógica. Então, que fique muito claro que a nossa crítica é uma crítica posterior, né? Uma crítica que a gente enxerga aquele momento, sabendo que você não pode usar as mesmas ideias que o Gilberto Freire usava nos anos 30 em 2021, né? 2020. Então, assim, a gente olha para aquilo entendendo que, para a época, ele quebra essa sequência. Se a gente for ver o estudo da história do Brasil, e é uma coisa até engraçada da gente falar, ela tinha ficado a cargo, nos primeiros momentos, a pessoas que eram da Europa. Né? O nosso primeiro estudioso da história do Brasil foi um cara chamado von Martius. Ele é um bávaro. Então, assim, entregaram na mão de um bávaro para estudar a história do Brasil. Depois, o Verhagen é um outro cara que também é europeu e que também estuda a nossa história.
mais brasileiros estudando brasileiros, é uma coisa só do século XX, né? Aí você vai ter o Capistrano de Abreu no início do século XX, essa própria geração de 30, né? Que tem Gilberto Freire, Sérgio Buarque, entre outros tantos pensadores aí, pensadoras também, né? Que vão ter um olhar sobre a nossa história e que acabam quebrando um pouco exatamente com essa lógica do tipo, o branco é o mais civilizado, ele, por causa dele que o Brasil tem um desenvolvimento. Então, são perguntas, né, que foram colocadas num período de pré-Segunda Guerra Mundial que o Gilberto Freire é taxativo. Não faz sentido você falar que o branco é melhor do que o negro, porque isso não existe. Né? Então, por mais que tenhamos críticas, e sim tenhamos críticas a ele, né, é também importante ressaltar esse ponto, de que ele também foi um cara que bateu no peito e foi contra uma tendência mundial, que era de um regime, por exemplo, do nazismo na Europa, era o Getúlio Vargas aqui no Brasil, que batia no peito para falar que ele era um cara muito próximo dos alemães. Então, ele meio que cria uma crítica num período bastante complicado, inclusive para você criticar o nosso grande presidente Vargas, né? Exato. Que, nesse sentido, teve aí também um vínculo muito grande com essas ideias nazifascistas eugênicas. Então, eu acredito que, nesse sentido, por mais que nós olhemos para a situação negro hoje como um destaque, como uma necessidade de se falar muito sobre isso, é importante que a gente entenda também que o Gilberto Freire, ele foi também um cara que bateu de frente aí com algumas coisas que já eram pré-estabelecidas, né? E isso mudou bastante na época e foi mudando depois. Isso é uma coisa normal, né? Os estudos vão acontecendo, a ciência vai se desenvolvendo e a gente percebe que o que você falava e estudou há 10 anos atrás, hoje em dia não se aplica tanto. Inclusive, foi uma das primeiras visões elogiosas do Brasil, né? Tipo, de ver perspectivas positivas da sociedade brasileira e não simplesmente como aquela coisa, somos inferiores, somos atrasados e precisamos nos aproximar dos europeus, por exemplo, né? Então, é justamente olhar para essa intoxicação sexual, né, que ele coloca nessa miscigenação, etc., como uma coisa positiva, né, como algo que permitiria que o Brasil desenvolvesse uma democracia racial que não existia em outros lugares. Então, eu acho que é interessante a gente ressaltar isso. Galera, até posso fazer mais uma observação, que quando você estava falando disso, eu me lembrei de mais uma coisa, né? E exatamente por conta dessa miscigenação, a gente vai ter, e aí puxando um pouquinho para o nosso lado um pouco mais coração, né? Eu sei que todos aqui somos estudiosos, todos aqui somos sérios, né? Pessoas sérias, corretas e retas nesse sentido, né? Mas puxando um pouquinho mais para o nosso lado mais emocional, né? Que é o futebol. Se a gente for ver essa ideia dessa tal democracia racial que o Gilberto Freire tanto fala e que a gente comentou aqui nesse nosso encontro, ela vai gerar, nos anos 50, um sentimento de certo viralatismo, né? Vou citar o nosso queridíssimo Nelson Rodrigues, né? Dessa síndrome de vira-lata, que em 1958 ela simplesmente é rechaçada. Né? Por mais que em 1950 a Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil, tenha sido perdida, né? E o jogo final, né? O último jogo, Brasil lá, que perde aquele jogo memorável, maracanaço, e 2-1, e a tristeza. E aí, então, o brasileiro realmente, o brasileiro é uma porcaria, somos vira-latas mesmo, a gente não merece, a Europa sempre vai ser muito melhor do que a gente. E aí você vê que em 58 isso é completamente jogado no lixo. Né? Quando o Pelé, né, um menino aí de 17 anos na época, negro, né, que vai para a seleção brasileira super novo, vai dar um show de bola, traz esse caneco, obviamente não trouxe sozinho, mas ele como um dos principais personagens do time trouxe esse título mundial para o Brasil pela primeira vez, ele quebra também com essa mesma sequência. Né? O contexto pode ser outro, já anos 50, né, comparado aos anos 30, mas você vê que é uma coisa que está sempre colada, né? São momentos diferentes, mas que a realidade ainda é a mesma. Né? E o Lauter mostrou isso para a gente. Ele falou, lá nos 1870, as pessoas se autodeclaravam pardas porque o relacionamento com a liberdade era direto. Enquanto em 2015, 2010, as pessoas também se autodeclaram pardos porque ainda tem essa memória histórica de que
preto igual escravo, ou preto, né, negro igual alguma coisa ruim nesse sentido. Então, de repente, essas quebras que vão acontecendo, elas são muito importantes nesse sentido também, para a gente criar um novo olhar para a história do Brasil e aí, então, amarrar toda essa nossa conversa com o título, né, do que nos trouxe aqui para essa reunião de hoje. Exato, né? E só dizer que eu estou aliviado, porque a hora que você começou a falar que a gente é estudioso, né, etc. Achei que você ia falar que a gente é cidadão de bem também. Olha, você deu até uma não. aqui. Obrigado. Não. Eu só queria puxar para esse lado mais científico da gente. Maravilha. Galera, né, então acho que é isso, foi assim, sensacional. Muito obrigado de novo por terem participado aqui. Lauter, você quer colocar alguma coisa no final? Só para a gente encerrar, eu acho que é importante você, aluno que está assistindo a gente, né, entender que todo texto, todo autor que você vai estudar, todo fato histórico, né, e as ciências humanas estudam muito passado, ele não pode ser tirado de contexto. Então, quando você, aluno, vai estudar um tema, você tem que tentar não entender só com a sua cabeça de hoje, né, que a sua cabeça de hoje tem informações muito mais amplas, né, tem informações modernas. Você tem que tentar entender com a cabeça de quem vivia naquela época. Então, se você está analisando uma obra dos anos 30, como o Casagrande e Senzala, você tem que entender como as pessoas nos anos 30 pensavam para entender a importância da obra para aquele contexto. Você vai estudar uma teoria social do século XIX, você tem que entender com o contexto das pessoas que viviam no século XIX. Porque senão a gente vai sempre ser crítico, né? Você sempre vai falar que o cara do passado escreveu bobagem, que o cara do passado escreveu coisa que não funciona. Mas será que não funciona porque não funciona ou porque o seu mundo de hoje é diferente daquele? Então, o contexto é tudo para um bom entendimento das ciências humanas, né? Que aí sim a obra vai fazer sentido. E aí você vai entender que esse cara ele era muito importante para aquele momento e por isso que ele é tão importante para as ciências humanas. Né? Uma obra que foi diferenciada para o seu contexto. Isso acho que é legal para o aluno ter noção, né? É o tal do anacronismo, né? Evitar o tal do anacronismo, né? Galera, vocês são sensacionais. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Eu amo vocês. Obrigado por tudo. Valeu, galera, e vamos que vamos. Obrigado. Tenho certeza que vai enriquecer muito aí a discussão sobre esses temas aí. Firmeza? Galera, valeu. Obrigado. Beijo, show, obrigado. Até a próxima. Falou. Tamo junto, até mais. Falou. Até mais. Pesado, hein? Bom demais, né? Fala a verdade, a galera arrebentou nesse bate-papo, hein? Galera, não se esquece, inscreva-se aí no canal. Gostou do papo? Deixa um comentário, conta pra gente o que você achou, compartilha, manda para quem vocês quiserem. E não se esqueçam, semana que vem a gente vai voltar aqui agora falando sobre Milton Santos e os deuses da geografia do Pandora, professor Fabeira e professor Brunão. Firmeza, galera? Acompanhe a gente aí. Até a próxima.